A paz do Senhor Jesus para todos que estão ouvindo hoje o nosso live de número 154. Amém? Nós estamos hoje dando início ao nosso live de número 154, conquistando as promessas de Deus. Como buscar um novo estilo de vida? Um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Para quê? Para que a gente possa conquistar as promessas dele para nossas vidas. Não é verdade? Sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, que o Espírito de arrependimento possa estar sobre nossas vidas, sobre cada pessoa que for ouvir esse vídeo, esse live, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu repreendo, amarro e ponho por terra, em nome de Jesus Cristo, todo levante do inferno contra esse live, contra a conexão da internet, contra nossas vidas, contra a vida da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a presença do Espírito Santo de Deus se faça em nossas vidas, na nossa casa, aonde você estiver neste momento, abrindo o teu entendimento, para que Deus possa verdadeiramente falar ao teu coração, amém? Aos nossos corações, não é verdade? Porque Deus, antes de falar o teu, Ele fala o meu coração, amém? Eu falo sempre que saia da minha boca a minha voz, mas que a palavra seja do Senhor, do coração de Deus, para os nossos corações, amém? Porque nós estamos precisando, nós estamos carentes, famintos e sedentos da palavra de Deus, amém? Da sede e fome de justiça. Quando a palavra de Deus diz sede e fome de justiça, é a justiça de Deus, é a palavra dele. Amém? Então, para tudo que você estiver fazendo agora, se você pode, amém? Então, para ouvir Deus falar o teu coração, amém? E se organiza. Se hoje você não pôde parar tudo, se você não chegou em casa ainda, está atrasado, está fazendo alguma coisa, mas se organiza para que quando Deus começar a falar com você, você possa parar tudo para poder você ouvir a voz do Senhor no teu coração. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso live hoje de número 154, que o Senhor possa estar abençoando cada um, amém? Abrindo o nosso entendimento para que nós possamos receber hoje o que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto você ouve, você divulga, compartilha esse live na tua página com os teus amigos, amém? Compartilha e abençoa também teus amigos do Face, do teu WhatsApp, tá certo? E então, gente, nós estamos falando nos últimos vídeos, nós estamos ainda dentro do tema, passividade da vontade, como a gente tornar ativa a nossa vontade, na verdade, como nós ativarmos a nossa vontade. Então, hoje nós estamos continuando esse tema, amém? E eu coloquei hoje o tema aí no nosso live de hoje, eu coloquei como a gente fortalecer, solidificar a nossa fé, amém? Como a gente fortalecer a nossa fé, como a gente solidificar a nossa fé. Nós entendemos e sabemos que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele colocou uma porção de fé em cada um de nós, não é verdade? De acordo com a vontade dele, de acordo com o desejo dele, ele colocou em cada um de nós uma porção de fé. E essa fé, para que essa fé não morra, para que essa fé não atrofie, nós temos que exercitá-la. Não é verdade? Nós temos que exercitar a nossa fé. E não tem como a gente exercitar a nossa fé se a gente não ativa a nossa vontade. Não é verdade? Não tem como a gente exercitar a nossa fé se a gente não pratica, se a gente não ativa a nossa vontade, se a gente não torna a prática da palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Então nós estamos vendo exatamente isso. E nós temos visto que a quebra da passividade pela ativação da vontade. A quebra da passividade, ela vem pela ativação da nossa vontade. Amém? Quando a gente ativa a nossa vontade, então nós quebramos a passividade da nossa vontade. Não tem como
ser diferente. Não tem como a gente ativar a nossa vontade, senão a gente não tem como a gente quebrar a passividade da nossa vontade, a não ser ativando, ou seja, colocando em prática. Amém? E a fé é assim. Se a gente não... É como um órgão do nosso corpo. Essa minha mão, se eu parar de usar ela, ela vai atrofiar. Né? Se eu ficar usando só essa daqui, parar de usar essa daqui, ela vai acabar atrofiando. E a fé é assim também. Se nós não ativamos a nossa fé, ela atrofia. Amém? Então nós andamos como homens carnais e não como homens espirituais. Porque o homem espiritual, ele tem que andar por fé. Amém? Então é como eu falo sempre, o Espírito Santo de Deus, ele colocou uma porção de fé em cada um de nós e uma porção de fé no nosso homem espiritual. Não é verdade? Porque o nosso homem carnal não anda por fé. Nosso homem espiritual, sim, ele anda por fé. Na verdade, nosso homem carnal anda por vista. Então, nós temos que... nós temos visto que o comportamento cristão constante, ou seja, um sistema de comportamento cristão produtivo, ou seja, um novo estilo de vida, né, solidifica. O resultado é um sistema sólido de fé cristã, ou seja, um sistema de comportamento cristão constante, uma vida cristã constante, atitudes cristãs constantes, uma vida com Deus constante. Nós temos falado muito sobre isso, não é verdade? Ela ativa a nossa fé. O resultado dela é a nossa fé solidificando, é a nossa fé se fortalecendo. Amém? Então, por quê? Porque a cada vez que você... A cada vez que você busca compromisso com Deus, você conquista intimidade com Deus. E a cada vez que você obedece à palavra de Deus, maior a tua comunhão com Deus vai se estreitar, a tua intimidade com Deus vai aumentar e a tua fé vai se fortalecer. Amém? Vai se solidificar. Então é um processo e que tudo inicia do quê? Tudo inicia de uma vida cristã constante, de atitudes cristãs constante. A nossa vida cristã tem que ser constante. Nós temos visto isso em alguns vídeos atrás, não é verdade? Que eu comparo sempre com a bicicleta. Nossa vida cristã é como a bicicleta. Nós não podemos parar, porque quando a gente para a gente não cair, a gente tem que botar o pé no chão. E colocar o pé no chão é entrar na carne. Amém? Nós vimos aqui sobre quando Jesus, a pesca maravilhosa, não é verdade? Nós falamos sobre isso aqui em algum vídeo aí atrás, sobre a pesca maravilhosa, quando Jesus ele entra no barco de Pedro, da igreja verdadeira, e ele diz: Pedro, afasta um pouco o teu barco da areia. A areia significa vida carnal, é o nosso homem carnal, o nosso homem natural. Então, quando Jesus diz: Pedro, retira o teu barco da areia e lança ele nas águas, ou seja, as águas significa o Espírito Santo de Deus. Lançar o nosso barco, que é a nossa vida, nas águas significa lançar a nossa vida nas mãos do Espírito Santo de Deus, e isso é viver uma constância na nossa vida espiritual. Amém? Mas a constância na nossa vida espiritual tem que ser também quando nós passamos por provas. Porque, infelizmente, a maioria, eu posso infelizmente dizer isso, a maioria dos crentes, a maioria, é fácil a gente ser crente quando está tudo bem. Quando está tudo bem. Agora, quando a coisa começa a balançar, que o vento começa a bater, então aí deixamos de ser homens espirituais para ser homens carnais. Deixamos de viver o nosso homem espiritual para ser homens carnais. A nossa boca fala o que quer, as nossas atitudes agem da forma que querem, nossos pensamentos pensam o que querem. Então nós deixamos rapidinho. A nossa fé abala, não é verdade? Então nós temos que entender que vida espiritual constante, vida com Deus, vida cristã constante, é uma constância na nossa vida, no nosso homem espiritual.
Amém? Então nós temos que ver o que a nossa boca está falando, o que o nosso pensamento está pensando, o que as nossas atitudes estão agindo. Então nós temos que entender, colocar, observar nós mesmos, julgar a nós mesmos. É fácil no momento de prova você julgar a você mesmo? Não, não é fácil. É fácil no momento de prova você olhar para dentro de você e você ver as atitudes que você está tendo errada e você mudar? Não, não é fácil, mas é possível. Porque a palavra de Deus diz que é possível. Por quê? Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Paulo diz exatamente isso. Eu aprendi a ser contente em todos os momentos. Nos momentos de luta, nos momentos de bonança, no momento quando eu estou no monte, quando eu estou no vale, quando eu estou no deserto, quando eu estou bem com Deus, quando eu estou... Então Paulo diz assim, olha, eu aprendi a ser contente em todos os momentos. Seguinte verso diz assim, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então, quando nós entendemos isso, quando nós mudamos a nossa forma de pensar e nós começamos a pensar dessa forma nos momentos de luta, então nós conseguimos sim. Amém? Porque se Paulo diz que ele conseguiu, é porque eu e você conseguiremos também. Tá bom? Então, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil ser cristão. É fácil ser crente. Cristão não. É verdade? Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós só podemos passar, ser aprovados dentro das provas quando a gente passa por prova. Já está dizendo. Não tem como a gente ser aprovado de uma prova se a gente não entra na prova. Não é verdade? E a prova ela vem através dos momentos difíceis da nossa vida. Amém? Das tormentas, dos momentos difíceis, é quando o barco balança, é quando a tempestade invade o nosso barco, é que nós temos que provar aí, verdadeiramente, a nossa fé solidificada, nossas atitudes cristãs, é exatamente aí onde a gente tem que provar. Amém? Então, como a palavra de Deus diz, o próprio Paulo diz isso, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? Então, o homem carnal, ele usa as armas carnais. O homem espiritual, ele busca nos momentos de prova, nos momentos de luta, a mente dele, o pensamento dele tem que mudar. Amém? Salomão diz claramente, cuidado com os teus pensamentos, pois eles direcionarão a tua vontade, a tua vida, as tuas atitudes, o teu falar. Amém? Então, nos momentos de prova, nos momentos de luta, é que você mesmo vai saber julgar em você mesmo. Não é você julgar ninguém, não. É você julgar você. Amém? É você julgar você, como é que está a tua vida com Deus. Como é que está a tua vida cristã. Porque a gente tem visto que uma constância na nossa vida cristã, uma constância na nossa vida com Deus, uma constância de leitura da Bíblia, uma constância de oração, uma constância de jejum, uma constância de observar o que o teu pensamento está pensando, uma constância de gerenciar os teus pensamentos, uma constância disso é que vai direcionar a tua vida cristã, é que vai te fortalecer nos momentos de luta. Nos momentos em que a tempestade vem, nos momentos em que o barco balança. Então é quando Paulo diz que a aprovação das provas é que vai gerar perseverança. A aprovação das provas vai o quê? Solidificar a nossa fé. Amém? A aprovação das provas. Amém? Então é nelas onde a gente vê quem somos nós, olhar para dentro de nós, não julgar as pessoas, mas julgar a nós mesmos. Parar de julgar as atitudes das pessoas e começar a julgar as nossas próprias atitudes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que no dia do juízo final, você não vai prestar conta do que as pessoas fizeram. Você não vai prestar conta do que as pessoas falaram. Você não vai prestar conta do que as pessoas pensaram. Você vai prestar conta do que você pensou, do que você falou e do que você agiu. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que... Isso chama-se o quê? Uma mudança, um novo estilo de vida.
Porque nós passamos a nossa vida inteira, o nosso homem carnal gosta de julgar as pessoas. O nosso homem carnal não gosta de julgar a nós mesmos. Claro que não. O nosso homem carnal gosta de julgar as pessoas. Agora, o nosso homem espiritual, esse entende que ele tem que parar de julgar as pessoas para julgar a si próprio. Amém? Então, entenda uma coisa, que você vai prestar conta, nós iremos prestar conta do que nós fizermos, do que nós pensarmos e do que nós falarmos. Você não vai prestar conta de ninguém, nem do teu filho, nem do teu pai, nem da tua esposa, nem do teu marido, de ninguém. Cada um vai prestar conta do seu. E a cada vez que você consegue, nós conseguimos entender isso, mudar a nossa forma de pensar, vai mudar a nossa forma de agir. Mudar a nossa forma de pensar, vai direcionar a nossa forma de agir. Isso é bíblico, Salomão fala isso. É fácil? Não, não é fácil. Não, claro que não é fácil. Por quê? Porque isso é matar o nosso homem carnal. Fazer crescer o nosso homem espiritual, não tem como você fazer crescer o teu homem espiritual com o teu homem carnal subindo junto. Não tem como. Aquele que você alimenta, cresce. Aquele que você não alimenta, morre. Então, negar o teu homem carnal é fazer ele morrer. A cada vez que o teu homem carnal morre, o teu homem espiritual cresce. Por quê? Porque você mata o teu homem carnal através do crescimento do teu homem espiritual. Amém? Então, é escolha nossa, é escolha minha e tua. Saber quem é que vai dominar a nossa vida, se é o nosso homem carnal ou se é o nosso homem espiritual, é opção nossa. É opção minha e opção tua. O gerenciar o teu pensamento é opção tua, não é opção de ninguém. Ninguém pode gerenciar o teu pensamento a não ser você mesmo. Ninguém pode gerenciar a tua vida a não ser você mesmo. Ninguém pode julgar a si mesmo a não ser você mesmo. Então ninguém pode fazer por você a não ser você mesmo. Amém? Deus, ele nos dá a opção. Deus, ele nos dá a direção através da palavra dele. Mas o livre-arbítrio, quem tem que usar sou eu e você. Porque o meu livre-arbítrio vai servir para mim. O teu livre-arbítrio vai servir para você. Não vai servir para ninguém. Então, nós é quem temos que escolher. A opção nossa, a escolha é nossa. Quem é que eu quero, quem eu quero desenvolver na minha vida? É o meu homem carnal ou é o meu homem espiritual? Eu é quem decido, não é ninguém. Então, não fica dando desculpa. Para de dar desculpa. Ah, foi por conta disso. Ah, foi por conta daquilo. Ao invés de você dar desculpa, assume o teu erro. Assume a queda. A Bíblia diz assim, olha, volta lá atrás. Lá atrás aonde você caiu. Arrepende-se. Por quê? Porque a queda, Deus vai nos levantar quando existe o arrependimento. Então a palavra de Deus diz claramente, lá é Jesus que diz, lá em Apocalipse, volta lá atrás aonde você caiu e se arrepende. Amém? Então, voltar aonde nós caímos e nos arrepender é querer nos levantar. Porque é através do arrependimento que ele nos levanta. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. E se nós ficarmos dando desculpas pelos nossos erros, nós vamos continuar nele e continuaremos vivendo um homem carnal. Continuaremos alimentando o nosso homem carnal. Até conseguiremos, de repente, viver como um homem espiritual. Mas quando vem a prova, a gente cai e volta o nosso homem carnal. Isso não é homem espiritual. Isso esperar, é só uma oportunidade para cair de novo. Aquele que não se arrepende é só uma oportunidade para cair de novo. Então isso não é Deus se levantar. Não. Quando Deus diz, volta lá atrás, aonde você caiu e se arrepende. Amém? Então é opção de cada um de nós. Por quê? Porque esse negócio de cair e levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, é falta de arrependimento. E isso Deus fala para cada um, volta lá atrás, aonde você caiu e se arrepende. Deus não diz, volta lá atrás aonde teu filho caiu, volta lá atrás aonde teu marido caiu, volta lá atrás aonde tua esposa caiu, volta lá atrás aonde teu pastor caiu. Não, de forma alguma. Deus fala para cada um de nós, é individual. Amém? Então, é um comportamento cristão constante.
um estilo de vida constante, uma vida cristã constante. É isso que vai solidificar a nossa fé. É isso que vai aumentar a nossa fé. É isso que vai ativar a nossa fé. Amém? E para isso é a opção de cada um de nós. Amém? A paz do Senhor para todos, gente. Sejam todos bem-vindos, amém? E vamos compartilhar, tá bom? Compartilha esse vídeo, compartilha esse live na tua página com os teus amigos, chama os teus amigos para entrar, amém? Para que a gente possa ouvir Deus falar, tá bom? Eu quero acompanhar um texto com vocês hoje, porque dentro do nosso estudo, continuando a sequência, então nós vimos como é que nós vamos conseguir isso. Como é que nós vamos conseguir resistir? Nós falamos sobre isso. Resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é verdade? E não tem como a gente resistir ao diabo a não ser se sujeitando a Deus. E se sujeitando a Deus é exatamente isso. É um comportamento cristão constante. É uma vida cristã constante, é uma vida cristã, é uma vida com Deus constante, uma busca constante, ou seja, um novo estilo de vida. Amém? Então, Paulo já diz, não estou pronto, não estou dizendo que estou pronto, mas eu estou fazendo acerto com as coisas que ficaram para trás e correndo para a novidade de vida, correndo para o que Deus tem para a minha vida, para a obediência à palavra de Deus. Eu quero mais de Deus, é isso que Paulo está falando. Tá? Eu faço acerto com as coisas que ficaram para trás porque eu não quero corrente nenhuma no reino espiritual me puxando para trás. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu não quero corrente nenhuma no reino espiritual me puxando para trás. Eu não quero dever a ninguém no meu passado. Eu quero fazer acertos com o meu passado e eu quero correr para diante. Eu quero novidade de vida. Eu quero as coisas de Deus para minha vida. Eu quero viver Deus na minha vida. Eu quero ter uma constante com Deus na minha vida espiritual. Eu quero uma vida espiritual constante. Eu quero negar o meu eu a cada dia. Eu quero renunciar às coisas do mundo, renunciar à minha própria carne, para que Cristo habite em mim, para que Cristo cresça em mim, para que o meu homem espiritual possa crescer a cada dia, eu possa agradar a Deus e Deus satisfazer o desejo do meu coração. Amém? Para quê? Para que a gente possa ganhar alguns por onde a gente passar. Paulo diz exatamente isso. Olha, eu estou correndo para frente, eu estou buscando uma constância com Deus na minha vida, para que eu possa ganhar alguns por onde eu passar. Amém? Então, esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Amém? Temos que buscar sempre uma constância com Deus, para que a gente possa buscar uma mudança, buscar um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus, para que as pessoas possam ver em mim o brilho de Cristo e quererem conhecer Cristo também. Nós falamos sobre isso no último live, não foi isso? Ou seja, as pessoas, Jesus diz que quando o mundo lá fora vê o amor de Cristo, ele diz, Pai, quando o mundo lá fora vê o meu amor na minha igreja, então aí o mundo lá fora vai querer me conhecer. Amém? Então é isso, é responsabilidade minha e tua como igreja, é responsabilidade minha e tua como cristão, é responsabilidade minha e tua buscar um crescimento constante na nossa vida espiritual, é buscar uma constância na nossa vida espiritual, é deixar desse negócio de hoje eu estou lá em cima, eu estou lá embaixo. Hoje eu estou bem, hoje eu quero servir a Deus, hoje eu vou para a igreja, hoje eu entrego meu dízimo, hoje eu canto, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo, hoje eu sou bem, hoje eu sou bênção, hoje minha boca é manancial de bênção. Aí amanhã, porque aconteceu alguma coisa, eu também não quero mais, eu estou fraco, eu não vou, orem por mim, façam por mim, e eu não quero, não tenho mais vontade de ler a Bíblia, é isso. A boca fala o que quer, o pensamento pensa onde quer, a atitude age do jeito que quer, tá? Então Deus não se agrada disso. Tá? É o homem de coração doble. Hoje quer, amanhã não quer. Deus não se agrada disso. E isso não é vida constante com Deus. Tá? Isso aí é parar e botar o pé no chão. Quando a nossa vida espiritual para, quando a nossa bicicleta para, nós temos que botar o pé no chão para nos equilibrar. E muitas vezes caímos, não é verdade? Ou então colocamos o nosso pé no chão para nos equilibrar. Então entramos na carne, saímos da nossa vida
espiritual. Largamos o nosso homem espiritual e colocamos o nosso pezinho no chão, na terra. Então entramos na carne, no nosso homem carnal. Então a nossa vida espiritual tem que ser uma constante na nossa vida. Amém? Por quê? Porque cada vez que você busca mais constância, é claro, óbvio que nunca seremos perfeitos em carne aqui. Então de vez em quando, com certeza, o nosso homem carnal coloca o pé no chão. Mas o que o homem espiritual faz, o que um cristão, quando tem uma vida constante com Deus, faz? Quando ele toca a terra, ou seja, quando o homem carnal dele se levanta, a carne se levanta, na hora o homem espiritual diz, olha, cuidado, gerencia teu pensamento, cuidado, gerencia o teu falar, cuidado, gerencia as tuas atitudes. Então ele volta para a bicicleta e continua andando. Amém? Então vamos tomar cuidado, gente, porque quando a gente, o homem espiritual, o homem que vive numa constância, um homem que tem uma constância na sua vida espiritual, ele às vezes ele toca o chão. Mas ele reconhece que o homem carnal dele tocou o chão e ele volta, se arrepende e volta rapidinho. O homem carnal não. O homem carnal cai mesmo. O homem carnal cai mesmo da bicicleta. Tá? Então, assim, nada... A palavra de Deus diz que o arrepender é se levantar. Amém? Então, o arrependimento, ou seja, o reconhecimento dos nossos erros. Temos que parar de estar justificando nossos erros e assumir nossos erros e querer sair dele. Amém? E querer sair dele, querer sair do homem carnal, para fazer crescer o nosso homem espiritual. E isso é como através de um comportamento cristão constante, porque vai solidificar a nossa fé, vai aumentar a nossa fé, vai fortalecer a nossa fé. Amém? A internet está caindo, gente? Aqui tá tudo normal, tá? Eu só tô vendo que vocês não estão compartilhando hoje. Parece que estão dormindo aí. Não estão compartilhando, amém? Vamos compartilhar o nosso live, tá certo? Bom, gente, então, veja bem, e como a gente consegue isso? Tá? Como agradar a Deus? Como a igreja vai agradar a Deus? Como a gente vai conseguir se sujeitar a Deus para resistir o diabo? Como a gente vai se sujeitar a Deus para que a gente possa resistir às tentações, para que a gente possa se fortalecer nas tentações e não cair? Só tem uma forma, se sujeitando a Deus. Amém? E como? A gente vê uma das coisas é usando a armadura de Deus. Amém? Usando a armadura de Deus que Paulo fala em Efésios. Então eu gostaria de caminhar um pouquinho com vocês hoje sobre a armadura. Por que eu estou fazendo questão da gente caminhar um pouquinho hoje sobre a armadura de Deus, tá? Eu vou falar. Veja bem, a palavra de Deus diz que os dias são maus. A palavra de Deus tem mostrado, quer dizer, os sinais no céu, na terra, no mar, tem mostrado como está próximo a volta de Jesus. A palavra de Deus diz que é daí para pior, não pensa que vai melhorar não. Jesus diz, olha, é daí para pior. E nós estamos vendo, não é verdade? A palavra de Deus diz que, nós lemos isso em Romanos, nosso Deus, é impactante, viu gente? Nós lemos isso em Romanos, ontem na nossa reunião de oração na madrugada. Deixa eu ver se eu acho aqui. É impactante realmente porque é algo que nós, a Igreja de Cristo, temos que nos policiar com relação a isso, porque Deus está falando, Paulo está falando para a igreja. Nós estamos vendo em Romanos, Novo Testamento, quando... Deixa eu ver aqui se eu acho. Porque quando a gente mostra a obra. Peraí, testificando juntamente com pensamentos que era acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus. Aonde foi que eu li, gente? Peraí. A palavra de Deus dizendo que. A palavra de Deus dizendo literalmente, gente, que
sobre o escândalo na igreja. Nosso Deus, a palavra de Deus é forte demais. Eu não estou encontrando agora, mas depois a gente volta para isso. Veja bem, então o que a gente precisa para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se sujeitar a Deus, para que a gente possa resistir às tentações, para que a gente possa resistir ao diabo, o que a gente deve fazer, tá? Então nós vemos a armadura de Deus. Nós temos que ter uma constância na armadura de Deus. O cristão verdadeiro, aquele que tem um comportamento cristão constante, ele vive buscando a armadura de Deus. A armadura de Deus não é algo que você... Tem gente que é assim, tem crente que sai de casa, Senhor, coloca na minha cabeça o capacete da salvação, coloca o cinto da verdade, a couraça da justiça. Desculpa, gente, entrou uma ligação. Nunca, difícil, né, entrar uma ligação na hora do live, mas dessa vez entrou. Em nome de Jesus não vai mais entrar ligação nenhuma, em nome de Jesus Cristo. Então, assim, tem crente que na hora de sair e pede a Deus, coloca aqui a armadura, coloca o capacete, coloca a espada aqui na minha mão e tal e tal. Gente, isso não resolve de nada não, tá bom? Vamos entender o que é a armadura de Deus, tá bom? Não é algo que você chega, mesma coisa é o fruto do Espírito. Não é algo que você chega para Deus e numa oração sua e você diz, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Não, é uma busca, é uma conquista. Como toda promessa de Deus, a armadura também é uma conquista. A armadura de Deus é uma promessa para a igreja dele. Tá? Então, existe uma conquista para toda a promessa de Deus. Então, a armadura de Deus, nós temos que conquistá-la a cada dia. Como? Tomando atitude. Amém? Como? Praticando a armadura de Deus, é que nós vamos conquistá-la e ela vai estar conosco. Amém? É uma atitude cristã, um comportamento cristão. A armadura de Deus, nós vamos ver aqui que a armadura de Deus é um comportamento cristão constante. A armadura de Deus tem que ser na nossa vida um comportamento cristão constante. Será possível, gente? Outra ligação, misericórdia. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda seta do inferno nessa conexão, nesse nosso vídeo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estende as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e não deixa mais ninguém ligar para mim, Pai, em nome de Jesus Cristo, enquanto a gente estiver dentro do live, em nome de Jesus. Então, é um comportamento cristão constante. A armadura de Deus é um comportamento cristão constante. Vamos ver aqui, só que eu quero começar a ler com vocês desde o início do texto, tá? Então, o texto vai dizer assim, gente: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que eu resolvi caminhar com vocês dentro dessa armadura? Porque Paulo está nos direcionando, nos mostrando como o homem espiritual, como a igreja, como o cristão, ele deve agir. Tá? É um comportamento cristão. O que Paulo está nos direcionando aqui é um comportamento cristão constante em nossas vidas, ou seja, diário em nossas vidas. Amém? Constância significa diário. Constância significa todo momento, toda hora, todo dia. Amém? Então temos que buscar. Certo? Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, através do poder dele, que opera em quem? Em nós, em você, na igreja, no homem espiritual. Tá? Porque o poder de Deus, ele só pode operar através do homem espiritual. Não tem como o poder de Deus operar no homem carnal, no homem que vive na carne. A Bíblia diz que o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito, ele não entende o poder de Deus na vida dele. Ele não entende as coisas do Espírito. Amém? E a palavra de Deus diz também que Deus não se agrada do homem carnal. Por quê? Porque Deus é Espírito e não carne.
Amém? Então Deus se agrada de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. São esses que Deus continua procurando. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra em busca de homens e mulheres que o adorem, ou seja, o sirvam em espírito e em verdade. Deus não gosta do homem carnal. Amém? E nem porque o homem carnal é que vive na mentira. O homem carnal é que vive na mentira. Ele vive na mentira, no engano, na mentira. Sempre justificando o seu erro, nunca querendo assumir seu erro para poder sair dele. Então o homem carnal, ele vive no engano e na mentira. Tá? E o homem espiritual não. São esses que Deus procura. Que os olhos do Senhor ainda procuram. Amém? Homens e mulheres que o adorem, que o sirvam em espírito e em verdade. Então, vê bem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Consequentemente, o texto aqui, baseado nos textos que eu acabei de falar, então a força do poder de Deus, ele só vai atuar no homem espiritual. Amém? Então, Paulo está dizendo exatamente aqui. Tá? Paulo está falando para o homem espiritual, Paulo está falando para a igreja espiritual, Paulo está falando para aquele que tem um comportamento cristão constante. Paulo está falando exatamente para esse. Se fortalecer, Paulo está exortando a nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Só o homem espiritual se fortalece na força do poder de Deus, que habita em nós, no homem espiritual. Amém? Então, o poder de Deus não habita no homem carnal. Então, como é que o homem carnal ele vai se fortalecer na força do poder de Deus? Não tem como. Né? Então, Paulo está aqui falando de uma pessoa da igreja que tem compromisso com Deus, da igreja do homem espiritual, daquele que busca observar o que está pensando, gerenciando o que está pensando, ele busca as coisas do Espírito, matando a sua carne a cada dia. Amém? Para quê? Para se fortalecer na força do poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele está furioso, ele sabe que está chegando a hora dele. Ele sabe que está chegando a hora dele, a hora do julgamento final, a hora de que tudo vai ser encerrado. Então, ele vai tentar, de todas as formas, levar quanto mais gente para o inferno junto com ele. Tá? Então, por isso que Paulo diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Satanás está aí, ao derredor, esperando uma brecha para poder entrar. Amém? Então nós temos que o quê? Buscar temor a Deus, que significa medo do pecado, ou seja, caminhar num comportamento cristão constante. Para quê? Para que o anjo do Senhor acampe-se ao nosso redor. Amém? Para quê? Para nos guardar, para nos livrar. Amém? Então, só aquele que tem temor a Deus, só aquele que tem medo do pecado, só aquele que busca um comportamento cristão constante no dia a dia da sua vida, constantemente um comportamento cristão, analisando o que pensa, analisando o que fala, analisando as atitudes, analisando a si próprio, parando de analisar as pessoas. Por quê? Porque enquanto a gente perde tempo julgando as pessoas, enquanto a gente perde tempo analisando os erros das pessoas, a gente está pecando contra Deus e a gente está perdendo tempo em analisar os nossos próprios erros para poder buscar mudança. Amém? Então peça sobre a sua vida em todos os momentos, toda a sua oração, todo o seu dia, Senhor, derrama sobre a minha vida o teu espírito de arrependimento. Mostra, Pai, o que eu preciso me arrepender, mostra onde eu preciso me arrepender, mostra onde eu preciso mudar, mostra onde eu caí, para que eu possa me arrepender verdadeiramente e buscar mudança na minha vida, para que o Senhor possa me levantar.
e que eu possa verdadeiramente buscar mudança na minha vida. Não é vergonhoso você reconhecer que você errou. Vergonhoso é você continuar no espírito de mentira e permanecer no erro, aonde todo mundo está vendo que você está no erro, mas só você é que vive no espírito de mentira, de engano, acreditando que você está certo. Tá? Então isso é vergonhoso para o cristão. Bom? Para o crente, aquele que diz que tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, tá? Então, não é vergonhoso reconhecer o erro. Vergonhoso é permanecer nele. Amém? E se a gente não reconhece, a gente permanece. Consequentemente, a gente permanece. Tá? Porque só sai do erro aquele que reconhece o erro. Só sai do pecado aquele que reconhece que é pecador. Tá bom? Então é quando Deus levanta. Amém? Então possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, não temos que lutar contra as pessoas. As nossas armas vão ter que ser carnais. Nós não temos que lutar contra aquele que nos tenta nos fazer parar. A gente não tem que lutar contra aquele que nos julga de forma errada. A gente não tem que lutar contra aqueles que tentam nos derrubar. Nós não temos que lutar contra aqueles que nos traíram. A gente não tem que lutar contra aqueles que blasfemam contra nossas vidas. A gente não tem que lutar contra aqueles que intentam mal contra nós. Nós não temos que lutar contra aqueles que espalham espírito de contenda com o nosso nome. Nós não temos que lutar contra aqueles que tentam mal contra nós. Não. Nós temos que entender uma coisa, gente. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso quer dizer, gente? Eu já falei aqui, vou repetir, tá bom? Porque não contra a carne e contra sangue, mas contra toda essa entidades e potestades no reino espiritual. Porque Deus, ele é espírito, assim como Satanás é espírito. Amém? Deus, nesse plano físico aqui, Deus precisa de um corpo físico para poder atuar. Amém? Assim como Satanás também precisa de um corpo físico neste plano físico para poder atuar. Deus, ele escolheu você. Amém? Ele escolheu a igreja dele para que ele fosse o templo do Espírito Santo dele. Amém? Ou seja, para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar. Ele escolheu a igreja que busca mudança, a igreja que busca santidade a cada dia, a igreja que busca o arrependimento a cada dia, a igreja que busca andar num comportamento cristão constante a cada dia. É essa igreja, uma igreja que ama aquele que te odeia, uma igreja que perdoa aquele que te fere, uma igreja que ora por aquele que intenta o mal contra você. Uma igreja que abençoa aquele que te amaldiçoa. Uma igreja que caminha mais uma milha com aquele que te obrigou a caminhar uma. Uma igreja que dá a segunda face daquele que deu na primeira. É essa igreja que Jesus está falando. Amém? É essa igreja que Jesus está falando, que ele escolheu para que o Espírito Santo dele pudesse habitar. Amém? E quem é que o diabo habita? Em quem que o diabo habita? Naquele que nega o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem é que nega o Espírito Santo de Deus? Aquele que não obedece à palavra de Deus. Tá? Então não é só o ímpio, não. Tá? Não é só aquele que não conhece a Cristo. Não é só aquele que nunca veio a uma igreja de crente. Não é só aquele que não lê a Bíblia. Não é só aquele. Não, de forma alguma. Tem muitos dentro da igreja de Jesus que o diabo tem usado. Tem muitos que estão dentro da igreja de Jesus Cristo que tem permitido, dado legalidade para que o diabo use essas pessoas contra o povo de Deus.
Tá? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, nós temos que entender que você não tem que estar preocupado em estar julgando quem é que o diabo está usando. Não. Você tem que se preocupar com você. É com você. Porque se você não vigia, se você não busca a armadura de Deus para a tua vida, se você não tem um comportamento cristão constante, você vai acabar dando legalidade a Satanás de te usar contra o povo de Deus, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. A Bíblia diz claramente, Satanás ele está ao derredor, esperando uma brecha só que o diabo quer. Uma brecha para que ele possa entrar, tá? Agora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, daquele que tem temor a Deus. Temor a Deus é medo do pecado. Temor a Deus é aquele que busca um comportamento cristão constante em sua vida. É aquele que busca compromisso com Deus constante na sua vida. É aquele que busca um novo estilo de vida constante na sua vida. É aquele que diz como Paulo, olha, eu não estou pronto não, mas Paulo está dizendo assim, olha, eu também caio, o cair é do homem, eu também peco, mas olha, eu estou fazendo acerto com as coisas que ficaram para trás. Eu caio, me arrependo, me levanto e busco mudança. E corro para as coisas que estão adiante, para a novidade de vida, as coisas de Deus para a minha vida, buscando andar nos caminhos do Senhor a cada dia. Paulo está dizendo exatamente isso. Amém? Então, essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja onde Deus escolheu para que o Espírito Santo dele habitasse em nós. Amém? Então, nós temos que olhar para nós. Amém? Que hoje, você que está ouvindo essa palavra, não importa quanto tempo você tenha de crente, para de julgar as pessoas, para nesse momento de julgar teu marido, tua mulher, seja lá quem for. Esse estudo é para você julgar a você mesmo. Esse estudo nós não estamos aprendendo a julgar as pessoas. Dentro desse estudo nós estamos aprendendo a nos julgar. Dentro desse estudo nós estamos aprendendo a olhar para dentro de nós e ver aonde nós estamos precisando de mudança e não os outros. Então para de julgar os outros, não importa quantos anos de crente você tenha, não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa se Deus te usa com poder, com unção, com autoridade, não importa, Deus também vai estar usando, lembra lá no dia do juízo final, amém? Então não importa qual o título que você tenha dentro da tua igreja, não importa se você é pastor, se você é só simplesmente uma ovelha, se você é um diácono, não importa quanto título você tenha, quanto diploma você tenha pendurado na parede, não importa, nós somos pecadores, nós somos carne, então é por isso que nós temos que revestir da armadura de Deus a cada dia, é por isso que nós temos que buscar um comportamento cristão constante na nossa vida, para que a gente não resista às tentações do inferno, para que a gente não permita que o diabo nos use contra o povo de Deus, contra a obra de Deus, porque quantos crentes estão sendo usados pelo diabo tentando parar a obra de Deus, quantos crentes estão sendo usados por Satanás para tentar derrubar e fazer parar o povo de Deus, a obra de Deus. Gente, cuidado, julga você mesmo, olha o que está acontecendo com a tua vida, olha o que a tua boca tem falado, olha o que teus pensamentos têm pensado, olha o que as tuas atitudes têm agido, olha para você e busca mudança em você. Você é a única pessoa que você pode mudar, é você mesmo, você não pode mudar ninguém, você só pode mudar a você mesmo, amém? Então olha o que Paulo continua falando, nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas nossa luta são contra pessoas que o diabo tem usado. É isso que a Bíblia está falando, é isso que Paulo tem falado. Então nós temos que entender, gente, que o diabo vai usar sim, Deus vai permitir pessoas do nosso lado, pessoas dentro da nossa própria casa, pessoas dentro da nossa própria igreja, tentando nos fazer parar, tentando nos derrubar, tentando nos afastar dos propósitos de Deus para nossas vidas. O diabo vai usar sim, e você tem que entender
que a tua luta não é contra aquela pessoa. A tua luta não é contra o teu pastor, a tua luta não é contra os irmãos da tua igreja, a tua luta não é contra o teu marido, a tua esposa, a tua luta não é contra teu pai, contra teus filhos, a tua luta não é contra o teu vizinho ou contra o teu amigo, não é. A tua luta é contra o diabo que tem usado pessoas para tentar te fazer parar. Tentado usar pessoas para tentar te desviar dos propósitos de Deus para a tua vida. E como é que a gente faz para evitar isso? Usando as armas espirituais. Amém? Usando as armas espirituais, as armas poderosas em Deus. Nós temos visto aqui, gente, nós temos visto aqui, olha o que Paulo continua falando, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então nós temos que usar a armadura de Deus para que a gente possa ter um comportamento cristão constante. O que era um comportamento cristão constante, gente? É as pessoas falarem mal de você e você abrir a tua boca e você declarar que você perdoa, que você ama. É as pessoas blasfemarem contra você. É você abrir a tua boca e declarar que aquela pessoa tem a mente de Cristo. É declarar que aquela pessoa é uma mulher, um homem cheio da presença de Deus. É declarar com a tua boca que você ama aquela pessoa, que você perdoa aquela pessoa. É fácil? Não, não é fácil. Mas para usar o nosso homem espiritual, para viver o nosso homem espiritual, nós temos que praticar o nosso homem espiritual. Nós temos que praticar esta armadura de Deus em nós. Nós temos que praticar um comportamento cristão constante na nossa vida, nos momentos de vale, nos momentos de monte, nos momentos que nós estamos, está tudo bem, a bonança está feita, e nos momentos onde o storm se levanta, tentando derrubar o nosso barco. Então nós temos que entender que viver o homem espiritual, viver uma constância, é exatamente isso, é viver o nosso homem espiritual nos momentos de luta. Paulo está dizendo aqui, olha, porque tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O próprio Paulo, em outro verso, em Romanos, se eu não me engano, Paulo diz que nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias maus. Não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ir para o céu, gente. Vamos entender isso. O céu não é para todo mundo, não. O céu é para aquele que persevera. A Bíblia diz claramente, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Não é Deus que escolhe, não, porque Deus escolheu toda a humanidade. O próprio Deus diz na palavra dele, eu, por mim, pela minha vontade, eu gostaria que todos chegassem ao conhecimento da minha verdade. O próprio Deus diz isso. Então Deus, ele escolheu toda a humanidade, porque toda a humanidade é a menina dos olhos de Deus. Aquele que é mais bonzinho do mundo e aquele que é o mais mal do mundo, todos dois são a menina dos olhos de Deus. É a humanidade. Deus escolheu toda a humanidade. Amém? Por Deus, ele próprio diz que por ele gostaria que todos chegassem ao conhecimento da verdade dele. Então os escolhidos são aqueles que se escolhem. Os escolhidos são aqueles que dizem, eu vou permanecer firme, eu quero ter um comportamento cristão constante na minha vida, eu vou entrar no nosso propósito. Eu não vou sair do nosso propósito, porque as lutas vêm, as pessoas, o diabo faz a cabeça para você sair do nosso propósito. E muitos têm saído, e têm perdido, deixado de ganhar as promessas de Deus para a tua vida. Não deixa que a luta, eu já falei aqui, você está dentro do propósito, está assistindo pelo menos um vídeo por dia, você está lendo a Bíblia todos os dias, com compromisso, todos os dias em sequência. Claro que a luta vai levantar, claro que o barco vai levantar, óbvio que o diabo não vai gostar das tuas atitudes. Então quando o barco levantar, quando a coisa ficar séria, quando o teu casamento começar a balançar, quando o problema for com o filho, quando o problema for com saúde, o problema for com finanças, o problema for no ministério, e ao invés de você deixar que o diabo tome conta da situação, ao invés de você abrir mão e deixar que o diabo tome conta da situação, declara e determina que você é mais do que vitorioso, declara e determina, abre a tua boca e começa a declarar, entende que a tua luta não é contra a carne e contra sangue, entende que a tua luta não é contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu filho, na tua
igreja, no teu ministério, a tua luta não é contra carne e contra sangue, a tua luta não é contra pessoas, a tua luta é contra potestades e entidades no reino espiritual do mal que tenta te fazer parar. Amém? Então, para isso, para vencer esses dias maus e permanecer firme, Paulo diz, é necessário nos revestirmos da armadura de Deus a cada dia. E a armadura de Deus a gente pratica dentro de um comportamento cristão constante. A armadura de Deus a gente pratica dentro do novo estilo de vida. A armadura de Deus a gente pratica caminhando no nosso propósito. Amém? Assistindo pelo menos um vídeo por dia, lendo a Bíblia todos os dias em sequência, começando por Mateus. Amém? Virando os vídeos, como tem pessoas aí que já começaram a 5ª vez. Eu tenho pessoas dentro do propósito que já começaram a 5ª vez. E cada vídeo que ouve diz, pastora, Deus está falando comigo tremendamente. Amém? É a palavra de Deus, e a palavra de Deus se renova. A cada vídeo Deus tem algo a falar com você. A cada vídeo Deus tem algo a trabalhar com você. A cada dia Deus tem algo a revelar para você. A cada dia, Deus tem algo a fazer na tua vida, porque nós estamos em carne ainda aqui. Amém? Então nós temos que lutar contra a carne, e não tem como lutar contra a nossa carne a não ser com o nosso homem espiritual. Não tem como a gente lutar contra a nossa carne e contra as potestades do reino espiritual, a não ser a gente se revestir da armadura, a não ser a gente ter um comportamento cristão constante, a não ser a gente não parar. Não para, é fácil? Não é fácil, mas nós podemos sim todas as coisas, porque é Cristo que nos fortalece. Nós temos que entender isso. Amém? Ou a gente entende isso, ou sabe-se lá para onde a gente está indo, porque o céu é ganho à força. Só ganha o céu, só conquista o céu aquele que vencer de Jesus, aquele que vencer de Jesus, aquele que vencer de Jesus receberá o direito de se assentar no meu trono, assim como um dia eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Amém? O céu é ganho à força, é lutar contra este mundo, é lutar contra a nossa carne, é lutar contra os desejos da nossa carne, é lutar contra o maligno. Amém? Não contra pessoas, mas lutar contra o maligno, é entender que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, é entender, saber separar o pecado do pecador, é saber separar aquela pessoa que está sendo usada contra você e o diabo que está atuando na vida daquela pessoa. Amém? Aprenda, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, antes dele subir aos céus, ele disse aos discípulos, e eis que vos deixo um novo mandamento: ama o teu irmão, ama o teu próximo, assim como eu te amei. Amém? Então Deus deixou um novo mandamento para nós. Amém? Jesus deixou um novo mandamento para nós: amar o nosso irmão, amar o nosso próximo como ele nos amou. Então, cada vez que você olhar para uma pessoa e você não conseguir separar o pecado do pecador, você não conseguir entender que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, não é aquela pessoa, você tem que lutar contra o diabo, não é contra aquela pessoa. Lembra da cruz do Calvário, lembra do amor de Cristo por você, lembra do sacrifício que ele fez por amor a você. E Jesus diz: ama essa pessoa aí, olha, essa pessoa que está te julgando, essa pessoa que está falando mal de você, essa pessoa que está lançando palavras de maldição contra você, essa pessoa que está te traindo, essa pessoa que está tentando mal contra você, essa pessoa que está tentando te derrubar, tentando te fazer parar. Lembra que essa pessoa, Jesus morreu por ele. Lembra que essa pessoa precisa de um cristão diante dele. Amém? E que seja você esse cristão, para que você possa mostrar que você sabe ser um homem espiritual no meio das provas. Você sabe viver a palavra de Deus no meio das lutas, para que você possa saber amar o teu próximo como a você mesmo, amar o teu próximo, perdoar o teu próximo. E entender isso daí é viver, é ter um comportamento cristão constante na tua vida, é viver o teu homem espiritual. Agrada-te do Senhor, o Senhor se agrada de você. Então a palavra de Deus, que a cada aprovação de cada prova, a nossa fé aumenta.
Amém? A nossa perseverança aumenta. Amém? Então a nossa fé se fortalece, a nossa fé se solidifica para que a gente possa entender que os dias são maus e a gente tem que permanecer firme, a gente tem que passar por essas lutas, por essas provas e permanecer firme. Olha o que diz Paulo, gente. Paulo fala exatamente assim, olha: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, ou seja, nos momentos difíceis, nos momentos onde o diabo se levanta, nos momentos onde pessoas permitem o diabo se levantar para tentar fazer você parar. Amém? Então não é você falar mal da pessoa, não. É você abrir a tua boca e você declarar. Declara sobre a vida daquela pessoa. Declara que você ama aquela pessoa. Declara que você perdoa aquela pessoa. Declara que aquela pessoa, a mente dela é de Cristo. Declara que a boca daquela pessoa é de Cristo. Declara que aquela pessoa é um homem ou uma mulher cheia da presença de Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ganhe uma alma para o reino de Deus, amém? Porque aquela pessoa que está falando mal de você, aquela pessoa que está te julgando, aquela pessoa que está te traindo, aquela pessoa que tentou matar um ente querido teu ou matou, aquela pessoa que está tentando mal contra você, aquela pessoa, Jesus morreu por ele e ele precisa de um cristão diante dele para que possa estar ministrando sobre a vida dele. Ganhe aquela pessoa para o reino de Deus, amém? Não larga ele nas mãos de Satanás não, porque o diabo quer. Amém? Então, lutar a favor do reino de Deus é isso. É não permitir que o diabo use nossa própria vida para levar aquela vida para o inferno. Não permite. Amém? Porque o que o diabo quer é isso, é trabalhar na nossa mente e fazer a gente entender que aquela pessoa não merece, fazer a gente entender que a gente não pode, não foi forte demais o que aquela pessoa fez para mim, eu não consigo perdoar, eu não consigo, o capeta é que diz isso na tua mente. A tua mente é de Cristo, você pode sim, todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém? Você pode sim, porque a mente é tua, a vida é tua e é você quem escolhe, quem manda na tua mente. Amém? Então vamos permanecer firmes e entendendo que um comportamento cristão constante é o que solidifica a nossa fé. E Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Nesses momentos de dificuldade, de prova, de luta, você conseguir resistir e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Não se abalar. Paulo está falando aqui num comportamento cristão constante. Paulo não está falando aqui daquele homem de coração doble que hoje quer, amanhã não quer, ora quer, amanhã não quer. E nós, a igreja, estamos vivendo isso. Infelizmente, nós, a igreja, estamos vivendo isso. Nós estamos deixando que situações, que problemas, que o diabo, quando se levanta, ele abale a nossa fé. E a gente fique nessa de baixo e alto. Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada de um comportamento doble. Deus não se agrada de um homem de coração doble. Paulo diz claramente: usa a armadura, toma a armadura de Deus, que a armadura de Deus seja uma constante, seja um comportamento constante cristão na tua vida. Amém? Um comportamento cristão constante na tua vida é você viver exatamente a armadura de Deus na tua vida. Amém? Que nós vamos ver agora. Então, para resistir no momento mau e, havendo feito tudo isso, permanecer firme. Amém? Deus quer isso. Deus quer que a gente permaneça firme nas provas, nas lutas. Isso que Deus quer. Porque o diabo, estamos vivendo dias maus. Paulo diz, estamos vivendo dias maus. E para a gente resistir a esses dias maus, para a gente resistir a esses levantes do inferno que vem vir sobre a nossa vida, nós temos que ter um comportamento cristão constante, para que solidifique a nossa fé, para que a gente possa obedecer a Deus, para que a gente possa renunciar à nossa carne, resistir às coisas desse mundo e permanecer, depois de passar tudo, Paulo diz, e permanecer firmes. Amém? Então agora nós vamos começar a ver exatamente o que é a armadura de Deus. Amém? A armadura de Deus, mais uma vez eu falo, tá? A armadura de Deus, ela tem que ser vivida num comportamento cristão constante. A armadura de Deus, ela tem que estar sendo praticada no comportamento cristão constante para solidificar a nossa fé.
Amém? A primeira, Paulo diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. A palavra de Deus diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, aquele que mente, aquele que vive numa constância mentira, aquele que vive num comportamento, vivendo uma prática, como a palavra de Deus fala, a prática da mentira. João fala em Apocalipse, tá? Aquele que vive na prática da mentira vai para o inferno. João fala claramente. Por quê? Porque a prática da mentira quem faz é Satanás. Satanás é o pai da mentira, diz Deus. Então aquele que pratica mentira, que vive na mentira, ele está servindo a Satanás. E quem serve a Satanás vai para o inferno junto com ele, tá? A Bíblia está dizendo isso. Então, Paulo diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, a prática da verdade. Um comportamento cristão constante, vivendo na prática da verdade. Amém? Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai fazer. Amém? Então, a prática da verdade tem que ser uma constante, tem que ser um comportamento constante em nossas vidas. Para quê? Para que a nossa fé se solidifique. Amém? Então não é algo que você diz: ah, Senhor, vou sair agora, coloca aqui o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Não, é uma prática, é uma constância na nossa vida. Amém? Na vida do homem espiritual. O homem espiritual é que entende que ele tem que praticar a armadura de Deus todos os dias. Ele tem que praticar a armadura de Deus dentro de um comportamento cristão constante na nossa vida. Amém? E vestida a couraça da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. A Bíblia diz claramente: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E o resto Deus acrescenta na tua vida. Então Deus quer que a gente busque o quê? O reino de Deus e a justiça de Deus. Amém? Então, Deus quer que a gente faça o quê? Que a gente busque o nosso homem espiritual a cada dia. Jesus não está dizendo: olha, busca o reino dos homens e a justiça dos homens. Não. Quem busca o reino dos homens, o que é? É isso aqui. É o que a gente vive aqui na Terra. É o homem que vive em constância, preocupado e vivendo as coisas aqui desse mundo. Tá? É isso aí. O reino dos homens é isso. E a justiça do homem é aquela justiça que a gente acha que é justa. Eu faço o que eu acho, eu julgo da forma que eu quero. Acontece alguma coisa, você julga do jeito que você quer as pessoas. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Busca o reino de Deus e a justiça de Deus. Só quem busca o reino de Deus é uma pessoa que tem um comportamento cristão constante. Não é verdade? Ou seja, o homem espiritual. O homem carnal, ele busca o reino dos homens. O homem espiritual, ele busca o reino de Deus. Amém? Ou seja, a obediência. O que é o reino de Deus? É a obediência à palavra de Deus. É tudo isso que eu acabei de falar aqui. É tudo isso que eu acabei de falar. Amém? Então, é buscar o compromisso com a palavra de Deus. Buscar viver a palavra de Deus. E a justiça de Deus é exatamente isso. É negar a nossa justiça. E buscar julgar as pessoas quando a gente precisar julgar, porque Deus ele não nos dá um respaldo para julgamento, né? Mas quando a gente precisar julgar alguém, a gente julgue como Deus julgaria e não como nós julgaríamos. Amém? Então, essa justiça, se revestir com a couraça da justiça, é exatamente isso. É buscar uma constância, um comportamento cristão constante, julgando as pessoas com a justiça de Deus. Porque o teu homem espiritual, ele vai julgar com o julgamento de Deus. O teu homem carnal é que ele vai julgar com a justiça tua, a justiça do nosso coração, a justiça aqui da terra. Amém? Então, a gente está entendendo o que é a couraça, o que é a armadura de Deus, tá?
E Paulo diz que nós temos que ter uma constância, nós temos que viver praticando essa armadura para que a gente possa resistir ao diabo, para que a gente possa resistir a esses dias maus, resistir a esses levantes do diabo, a essas situações que serão constantes nas nossas vidas, tá? No nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa saúde, com as nossas finanças, com a nossa... em todas as áreas, no nosso ministério, na igreja, no trabalho, em todas as áreas. Amém? Porque os dias são maus. Então a gente só consegue resistir e permanecer firme, tá? A gente só consegue resistir e permanecer firme quando a gente tem um comportamento cristão constante, praticando a armadura de Deus. A verdade, a justiça de Deus na nossa vida e não a nossa justiça. Amém? Continuando, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O que significa isso? O Evangelho da paz. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Tá? Então, nós temos que ter um comportamento cristão constante, praticando a palavra de Deus constantemente. Praticando a palavra de Deus, buscando uma prática da palavra de Deus constante, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus. O Evangelho de Deus é paz. Amém? O que significa o Evangelho da paz? Os pés na preparação do Evangelho da paz. Por onde você passar, você levar paz e não a contenda. A palavra de Deus diz claramente lá em Provérbios. A contenda, quando ela chega no ouvido do tolo, ela se propaga. Mas a contenda, quando ela chega no ouvido do sábio, ela encerra. O sábio é o homem espiritual. O sábio é aquele que tem um comportamento cristão constante. O tolo é o homem carnal. É o homem que vive na carne, que não discerne as coisas do Espírito. Amém? Então o Evangelho da paz é por onde você passar, você levar paz. É exatamente quando a palavra de Deus fala na mansidão. A mansidão é muito mais do que você falar devagarinho. É muito mais do que isso. A mansidão é você ser conciliador. O Evangelho da paz é levar a conciliação por onde você passar. Amém? A paz é a conciliação. É você levar a conciliação por onde você passar. É quando você vê as pessoas... O que Moisés fazia? Por que a palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso que existiu na terra? Moisés não era falava baixinho, não, de forma alguma. Você vai ver na história de Moisés, você vai ver várias vezes a palavra dizendo que Moisés se irou contra o povo. Várias vezes. Ou seja, se irar é ele falar, é ele ser bravo. Isso não é ser manso da forma que nós julgamos como manso. Mas Moisés, ele era conciliador. O que Moisés fazia? Moisés se assentava todos os dias na porta do templo de Deus e ele fazia aquela fila enorme, quilométrica de pessoas para vir ser julgados por Moisés. Moisés ouvia um, ouvia o outro, e Moisés ele não aumentava a contenda. Moisés conciliava o povo, claro, óbvio, através da palavra de Deus, através do amor de Deus nele. Amém? Então, Moisés ele usava exatamente a armadura de Deus. A armadura aqui de Efésios 6, 14, onde nós estamos. Amém? Então, o Evangelho da paz é isso, é ser uma pessoa conciliadora, é levar a paz por onde você passar. Amém? É dissolver a contenda através da paz. Dissolver a contenda através da conciliação. É você parar, a pessoa veio falar mal dos outros para você, falar mal, querer encher a tua cabeça com coisas dos outros. É você encerrar e você dizer, olha, vou parar aqui agora. Vamos orar por essa pessoa, vamos orar por essa situação. Vamos buscar um caminho onde a gente possa resolver essa situação e não botar mais fogo aqui para aumentar.
Amém? Então, é isso que Paulo está falando aqui na armadura de Deus, na couraça na preparação do Evangelho da Paz. Amém? E por que o Evangelho da Paz? Porque não tem como você conciliar as pessoas, você ser um conciliador, não tem como você levar paz por onde você passa baseado no Evangelho se você não souber do Evangelho. Né? Então, é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Não adianta só você saber, você tem que praticar. Não adianta só nós sabermos, nós temos que praticar. Amém? Então, é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Ter o quê? Ter um comportamento cristão constante para solidificar a nossa fé através de quê? Através de um novo estilo de vida. Amém? Através de viver isso daqui, olha, o nosso propósito. Amém? Então, se você não entrou ainda no nosso propósito, entra no nosso propósito, tá? As pessoas que estão dentro do nosso propósito sabem exatamente do que eu estou falando. Porque não tem como você permanecer dentro do nosso propósito se você não põe em prática aquilo que você... Não tem como. Não tem como, porque caminhar dentro do nosso propósito é você a cada dia querer matar o teu homem carnal e viver o teu homem espiritual. Se você não quer viver o teu homem espiritual, você sai do nosso propósito. Não tem como. Pessoas entraram, muita gente já entrou no nosso propósito. Muita gente já viu como é bom, já teve experiência com Deus, já conquistou promessas de Deus na vida delas, mas não quis mudar mais, não quis largar o homem carnal, não quis renunciar à carne. Então teve que sair, porque não tem como permanecer no nosso propósito se você não quer matar a tua carne, se você não quer matar o teu homem carnal para poder você viver o teu homem espiritual. Então, pessoas que estão vivendo, pessoas que estão fazendo, pessoas que estão dentro do nosso propósito, sabem exatamente o que eu estou falando. Se você que está me ouvindo nesse momento, você está dentro do nosso propósito, você tem testemunhos com relação a isso, fala do teu testemunho, tá? O teu testemunho conta muito. Quando as pessoas ouvem, leem o teu testemunho, as pessoas vão dizer, eu quero também. Quantas pessoas têm entrado no nosso propósito por conta de testemunhos de vocês? Porque começam a contar o testemunho, contar o que Deus está fazendo na sua vida, contar como é bom a gente viver uma vida plena com Deus. Viver vida plena com Deus não é viver sem problema não, gente, de forma alguma. Ao contrário, quando você resolve entrar no nosso propósito, aí é que o mar se levanta, aí é que a tempestade se forma. Para quê? Para que a gente possa colocar em prática o que a gente está aprendendo dentro do nosso propósito. Para que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus, que nós estamos lá, olha, buscando compromisso com ela. Tá? Então, não é não ter problema, de forma alguma, porque um homem espiritual, ele não prova que ele é espiritual porque ele não tem problema, ao contrário, ele prova que ele é um homem espiritual pela forma com que ele resolve o problema. Amém? A forma com que você resolve o problema vai definir se você está tendo um comportamento cristão constante na sua vida. Tá? Buscando um compromisso com Deus, porque aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que busca um comportamento cristão constante, ele sabe como resolver o problema baseado na palavra de Deus. Amém? E não no nosso homem carnal, como a gente fazia quando a gente estava lá no mundo. Quando a gente estava lá no mundo era isso. A gente tirava logo as pessoas da nossa vida, a gente só queria aquelas que nos agrada, a gente estava logo falando mal dos outros aí, a gente estava logo resolvendo da forma que a gente achava que era certo resolver, julgando com o nosso julgamento. Amém? Usando exatamente a forma com o nosso homem carnal, o nosso coração, a nossa vontade queria agir. Mas nós estamos buscando o quê? Matar o nosso homem carnal. Amém? Para deixar que o nosso homem espiritual viva em nós. Então, o Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé. Nós estamos falando exatamente na fé. A fé, ela se solidifica, a fé, ela aumenta, a fé, ela se fortalece quando nós somos aprovados dentro das provas. Amém? Quando nós temos esse comportamento cristão constante, isso vai aumentar a nossa fé, vai solidificar a nossa fé, vai fortalecer a nossa fé. Então, esse escudo da fé é necessário. Por quê? Porque é ele que vai nos defender dos dardos do diabo. Tá? A palavra de Deus é assim, olha, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Que dados são esses? São as coisas que o diabo lança na nossa mente, são as coisas que o diabo usa pessoas para lançar sobre nós, para tentar fazer a gente parar, para tentar fazer a gente desistir, para tentar a gente desistir das promessas de Deus para a nossa vida, da vontade de Deus para a nossa vida, para fazer a gente acreditar que a gente não pode, para fazer a gente acreditar que a gente não quer mais, para fazer a gente acreditar que não dá, para fazer a gente acreditar para fazer a gente acreditar em todas essas mentiras que o diabo lança sobre nós, sobre a nossa mente principalmente. Por quê? Cuidado com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos direcionarão a tua vida. Então, quando você permite que o diabo trabalhe na tua mente, você tem atitudes disfuncionais, atitudes de homem carnal. Então, é por isso que a palavra de Deus diz que pegue o escudo da fé. E o escudo da fé você só vai conquistar tendo um comportamento cristão constante. Porque o comportamento cristão constante, vivendo um novo estilo de vida, vivendo um estilo de vida que agrada a Deus, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, é isso que vai solidificar a tua fé. É isso que vai fortalecer a tua fé. É que vai aumentar a tua fé. Amém? Então, a gente não pode. A gente viu aqui que o diabo usa pessoas para poder lançar setas na gente, para poder falar coisas, para poder tentar enfraquecer a gente. Então, é esse escudo da fé que faz que a gente não se abale. É esse escudo da fé que faz a gente entender que nós temos promessas. E toda promessa de Deus tem nela o seu sim. Amém? Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É ter uma constância da prática da armadura de Deus em nós. Tem que ser uma constante, todos os dias, todos os momentos, em toda hora da nossa vida. Comportamento cristão constante é isso. É um comportamento que vive, que pratica a palavra de Deus. E a armadura de Deus está dentro da palavra de Deus. A armadura de Deus está dentro de uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma promessa. Quando a gente usa a armadura de Deus, então é uma promessa de Deus que nós vamos resistir aos dias maus. Nós vamos resistir à astuta cilada de Satanás. E depois de passar por as provas, vamos permanecer firmes na presença de Deus. Amém? E isso é extremamente necessário. Nós reconhecermos nossos erros. É extremamente necessário a gente parar de justificar os nossos erros, assumir nossos erros, assumir aonde a gente caiu. Lembra de Jesus quando fala lá em Apocalipse? Volta lá atrás, vê onde foi que você caiu, se arrepende, para que Deus possa te levantar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não existe, Deus não levanta quem Ele não vê no coração, um coração contrito. Deus não levanta quem Ele não vê no coração o verdadeiro arrependimento. Então, para haver uma mudança, para haver um comportamento cristão constante, é extremamente necessário a gente reconhecer nossos erros, mas a cada dia, porque estamos sempre errando. Paulo diz, aquilo que eu não quero, eu faço, aquilo que eu quero, eu não faço. Então, por quê? Porque a nossa carne, mas Paulo diz claramente que quando nós erramos sem ter a intenção de errar, quando nós erramos sem ter premeditado aquilo, sem ter a intenção de errar, e nos arrependemos depois, nos sentimos a tristeza do arrependimento depois que a gente faz, isso é o arrependimento. Então Paulo diz, então já não é mais o meu corpo que está pecando, já não sou mais eu que peco, mas o meu corpo que é pecador. Nosso corpo é pecador, nós vamos continuar pecando aqui. Mas quando a gente não tem mais o desejo de pecar, através do verdadeiro arrependimento, então Paulo diz, então já não sou eu mais que vivo em mim, mas é o meu corpo pecador que faz. E Deus sabe o coração de cada um. Não adianta a gente querer mentir para Deus. Não adianta a gente querer se achar homens e mulheres espirituais. Não adianta. Quando eu tenho falado aqui isso, eu falei, o último vídeo eu falei e continuo falando. O homem espiritual, ele não precisa dizer, provar que ele é espiritual. O homem espiritual, ele vive a palavra de Deus. O homem espiritual, ele vive um comportamento cristão constante. Ele não precisa dizer, nem mostrar, nem provar para ninguém que ele é espiritual. Quando o homem espiritual quer provar para alguém que ele é espiritual, esse está sendo mais carnal ainda. Amém? Então, olha para você mesmo. Não é para você julgar ninguém, não.
tá? Não é para você julgar ninguém. Mais uma vez eu digo, esse estudo não está ensinando a gente a julgar ninguém. Esse estudo nós estamos aprendendo a julgar a nós mesmos. Amém? Então, para de julgar as pessoas e começa a julgar você. Começa a mudança, que a mudança comece em você. Amém? Nós, mais uma vez eu digo, no dia do juízo final, nós não vamos prestar conta de pensamentos, palavras e atitudes de ninguém. Nós vamos prestar conta de pensamentos, palavras e atitudes que nós tivemos diante de Jesus, que não será mais o nosso juiz, mas ele será o justo, que não será mais o nosso advogado, mas será o justo juiz. Amém? Aí já vai ser céu e inferno. Não existe mais Jesus como advogado para nos advogar diante do Pai. Não. Aí já será céu e inferno. Já não existirá mais esse corpo carnal aqui. Só existirá o Espírito. A Bíblia diz que todo Espírito pertence a Deus. Até Satanás pertence a Deus. Todo Espírito pertence a Deus. E todo ele voltará até Deus. Amém? E todo ele se dobrará diante de Deus e reconhecerá e confessará que ele é o Senhor, que ele é Deus. Amém? Então, nesse dia, não tem mais desculpa, não tem mais excuse, não tem mais. Amém? Então nós temos que aqui, enquanto a gente estiver em carne ainda, é que nós temos que buscar mudança para a nossa vida. Amém? Gente, eu não vou continuar porque já está muito tarde, tá bom? Eu vou parar aqui e no próximo live a gente continua aqui nessa armadura de Deus aqui que eu vejo muito importante pra gente, para aquele que quer viver um comportamento cristão constante, para solidificar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Amém? Aquele que quer viver o homem natural, o homem espiritual, aquele que quer matar o seu homem carnal. E então é muito importante essa armadura de Deus aqui, tá bom? Então vamos encerrar, vamos estar orando e encerrando, amém? Nosso live de hoje. Que a palavra de Deus possa verdadeiramente entrar nos nossos corações, que a semente que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje possa encontrar terreno fértil na nossa vida, amém? Como? Na prática da palavra. Que cada um de nós que ouvimos essa palavra hoje, possamos praticar essa palavra. Não permite que essa palavra morra no teu coração. Você que ficou aí, você que ouviu essa palavra, não deixa que essa palavra morra no teu coração. Pratica essa palavra. Como? Pastora, tá aí. Nós temos hoje foi formado nossos 154 vídeos, 154 capítulos de um manual que nos ensina como conquistar as promessas de Deus, como viver, como ter um comportamento cristão constante para fortalecer a nossa fé. Amém? Então, eu peço a Deus que meu pedido diante de Deus hoje é que cada um de nós que ouviu essa palavra possa ter sido tocado pelo Espírito Santo de Deus e que possamos começar hoje a mudança primeiro em nossas vidas. Amém? Na nossa vida. Amém? Coloca a mão no teu coração. Se você não entrou ainda no nosso propósito, entra hoje. Não deixa para amanhã, não. Entra hoje ainda. Se você está assistindo só os vídeos, só os lives e não entrou ainda no nosso propósito, você não tem ideia do que você está perdendo. Você não tem ideia do que você está deixando de ganhar. Tá? Perdendo não é que a gente não perde o que a gente não tem. Na verdade, a gente só perde o que a gente tem. Então, a gente não perde o que a gente não tem. Então, você está deixando de ganhar. Você não tem ideia do que você está deixando de ganhar. Você que só assiste os lives ou assiste um vídeo ou outro, não tem compromisso com esse estudo, você não tem ideia do que você está deixando de ganhar. Tá bom? Começa hoje. Entra no nosso propósito. Tá bom? Fecha os teus olhos nesse momento, se você pode, coloca a mão na enfermidade, no teu coração, na tua mente, tá certo? E vamos orar agora diante de Deus. Senhor, mais uma vez eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a tua palavra, Deus, e coloco o teu povo que me ouve nesse momento, Senhor.
Deus, eu te dou graças, Pai. Te dou graças por essa palavra viva, Senhor, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje, Pai. Te dou graças pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelo teu favor, pela tua bondade, pelo privilégio que nós estamos tendo, Pai, de ter o verdadeiro arrependimento, de entender, Senhor, o que é ter o verdadeiro arrependimento, de entender, Pai, o que é ter um estilo de vida que agrada ao Senhor, de ter um comportamento cristão, Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse privilégio, meu Pai. Deus amado, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento de cada pessoa que me ouve nesse momento. Que o Senhor possa estar derramando o teu espírito de arrependimento. Que o Senhor possa estar derramando do teu conhecimento, da tua sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Derramando do teu discernimento, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos, cada um de nós que ouvimos a tua palavra, Pai, que possamos voltar lá atrás, Senhor, aonde caímos, nos arrepender verdadeiramente, Senhor, e buscar mudança de vida, meu Pai, para que o Senhor possa nos levantar, para que possamos, Deus amado, começar a ter comportamentos cristãos constantes, Pai, buscar um novo estilo de vida, um estilo de vida que te agrada, Senhor, buscando, Deus amado, a prática da armadura tua em nossas vidas, meu Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, porque nós estamos vivendo os dias maus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sustentar nas tuas mãos, Pai, para que os nossos pés não vacilem, Deus, nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos, Pai. Reconhecemos que não somos nada, Senhor, mas contigo podemos todas as coisas, Deus, porque a nossa força vem de ti, Senhor. O Senhor é a nossa força, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de medo, de bipolar, de insônia, de depressão. Eu repreendo todo espírito de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, de angústia. Eu repreendo todo espírito de frieza espiritual, todo espírito de sono maligno que tenta botar para dormir as pessoas quando vão ler a Bíblia, quando vão entrar no nosso propósito, que vão assistir os vídeos. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de autismo, de síndrome de Down, de deficiência de atenção, de deficiência de aprendizado, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo espírito de esquizofrenia, de Alzheimer, de demência. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de tontura, de mal de Parkinson, de esclerose múltipla. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo de miastenia graves, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de epilepsia, todo espírito que convulsiona o corpo dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto. Eu ordeno agora, vai saindo, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de terror noturno na vida dessa pessoa, dessa criança, em nome de Jesus Cristo. Toda opressão na cabeça, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo hiperativismo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de droga, de violência doméstica, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de álcool, todo espírito de cigarro, todo espírito de conflito sexual na mente, no coração desse jovem, das crianças, dos adultos, dos adolescentes. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo de pornografia. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de adultério, de jogo, de mentira, de engano, todo espírito de prostituição, de violência. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, toda opressão maligna, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai. Vai queimando, Deus. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Pai. Vai queimando, que não seja a mão dessa pessoa sobre a vida dela, mas seja a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Essa pessoa que está representando alguém, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, e alcança, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço por causa na justiça, meu Pai. Deus amado, que o Senhor possa estar liberando a causa na justiça do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não importa qual justiça, Senhor, o Senhor tem o domínio sobre tudo. O Senhor tem o domínio sobre o coração de cada governante, Pai. O Senhor é quem move, o Senhor é que constitui cada um, sobre qualquer um deles, Pai. Constitui essa pessoa que me ouve nesse momento, Senhor, sobre essa causa na justiça dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, Senhor, eu ainda te peço, fecha a porta de engano na vida do teu povo, Pai, e abre portas tuas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre porta de trabalho, porta de emprego, porta de casa própria, porta de lugar para morar, porta de lugar para botar o ministério, a igreja. Abre portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porta de casamento, Senhor.
de filho, Pai, em nome de Jesus Cristo, de engravidar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entrego diante de Ti, Senhor, derrama sobre cada um, Pai, Teu espírito de arrependimento, em nome de Jesus Cristo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo, libera o varão para essa varoa, Pai, libera a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Senhor, libera o casamento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu ainda te peço pelos casamentos, pelos filhos, pela família sagrada para Ti, o casamento, Deus amado, que o Senhor possa estar trazendo de volta, Pai, no coração do Teu povo, o verdadeiro conceito de casamento bíblico, Pai, em nome de Jesus Cristo, do coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura as famílias, restaura os casamentos, Senhor, eu repreendo todo o mal, repreendo toda a seta do inferno nos casamentos, nos relacionamentos, eu repreendo toda a seta maligna, toda obra de bruxaria, toda obra de voodoo, para terminar casamentos, relacionamentos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Visita os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai. Limpa a mente de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo todo espírito de morte, de suicida nesse momento, na vida dessa pessoa, na vida desse jovem, desse adolescente, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de suicida na vida desse pastor, na vida desse cristão, na vida desse missionário, dessa missionária, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ainda te peço pela enfermidade física, Pai, do teu povo, Senhor, estende as tuas mãos, eu repreendo toda enfermidade no sangue dessa pessoa, AIDS, HIV, diabetes, colesterol, pressão alta, triglicerídeo, eu repreendo agora no sangue dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Pai amado, no estômago dessa pessoa, na pele, vai limpando, Senhor, vai tocando nos ossos, Pai amado, na bexiga, vai tirando todo o câncer no reto, vai tirando todo o câncer na próstata, nos seios, nos ovários, no útero, vai retirando, Pai amado, todo o câncer generalizado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, vai tocando, Senhor amado, nos pulmões, no fígado, Deus, nos rins, na vesícula, vai tocando, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai tocando na coluna dessa pessoa, no intestino delgado, no intestino grosso, Senhor, no coração dessa pessoa, vai tocando, Senhor, vai limpando, Deus, vai trazendo normal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no pâncreas, vai tirando todo o pólipo, todo o mioma, Senhor, no pâncreas, no útero, no ovário, na pele, Senhor, nos órgãos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo espírito de cegueira nos olhos dessa pessoa, todo espírito de surdez nos ouvidos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, vai tocando nas juntas, Pai amado, dessa pessoa, vai tirando toda infecção, toda inflamação nas juntas, Pai, no joelho, vai tirando toda a água no joelho, todo problema no joelho, vai tocando, Senhor amado, em nome de Jesus, acende, Pai amado, o joelho dessa pessoa, acende, Pai amado, as juntas dessa pessoa, vai tocando, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda paralisia, todo espírito de paralisia nas pernas, no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo problema na garganta, toda enfermidade na garganta eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema de asma eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, enfermidade nos pés, nas mãos, eu repreendo agora todo mal, toda obra maligna em nome de Jesus Cristo, toda infecção no nervo ciático, eu ordeno agora, vai saindo, vai saindo em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai, que não seja a mão dessa pessoa, Senhor, mas que seja a tua mão, Pai, vai tirando toda dor, toda infecção, toda inflamação em nome de Jesus Cristo. Problema na varize, Senhor, problema de varize, hemorragia, hemorroide, vai tocando, eu ordeno agora, cessa toda hemorragia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda infecção urinária, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, vai limpando o corpo físico do teu povo, Senhor, vai limpando, Deus amado, vai tirando toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Senhor, glorifica teu nome, Senhor, pois a tua palavra me diz, Deus, que a tua presença enche céus e terra, Pai, o mesmo Deus que opera aqui na minha casa está operando aonde essa pessoa está nesse momento, meu Deus. Não importa onde, não importa em que país, não importa fazendo o que, Senhor. O Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, glorifica teu nome, Pai. Eu abençoo essas pessoas, Pai. Eu abençoo o casamento, eu abençoo a saúde física, eu abençoo as finanças, Pai. Eu abençoo os filhos, Deus amado, eu abençoo o relacionamento, eu abençoo, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, todas as áreas da vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, e que seja tudo, Pai, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, gente? Vamos receber a bênção apostólica. É só lembrando, tá,
da necessidade que o Ministério Fé e Esperança tem da tua semente financeira, tá bom? No Fé e Esperança, tá bom? Nós não podemos caminhar se não for com a tua ajuda, tá bom? Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Amém? Então Deus quer te abençoar. Então faz a tua oferta. Tem pessoas, eu agradeço a Deus a vida de pessoas que estão fazendo ofertas, tá? Eu agradeço a Deus a tua vida. Eu tenho absoluta certeza que Deus está multiplicando, que Deus está fazendo não só no teu financeiro, mas em todas as áreas da tua vida. Mas olha, são pouquíssimas as pessoas que estão se disponibilizando, tá bom? Seja você uma dessas pessoas que abençoar o Fé e Esperança, tá bom? Abençoa. Sempre estamos precisando, sempre temos algo a comprar, comida a comprar, coisas a comprar, sempre, coisas a pagar, temos sempre algo a fazer, tá bom? Então a obra não anda se não for com a tua ajuda, tá bom? Então, deixa Deus, permita que Deus abençoe a tua vida. A oferta é para que Deus multiplique no nosso celeiro. Amém? Então lança a tua oferta, faz a tua oferta, deposita a tua oferta, tanto no Brasil como aqui na América. Está aí todas as contas. Se você não sabe como fazer, entre em contato comigo, que a gente arranja a melhor forma, tá bom? Então, para que Deus possa multiplicar no teu celeiro, tá bom? Deus está dando a oportunidade para você. Você está sendo abençoado através de... Está sendo abençoado por Deus através de pastora Deise, então abençoa também, tá bom? Não seja egoísta, não. Faça a sua oferta para que outras pessoas possam ser abençoadas também, tá bom? Gente, vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja na nossa família, seja nas famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, na vida dos pastores, das famílias dos pastores, de todos os governantes, de todas as nações do mundo, durante todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém? E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece, e eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde em todas as áreas da tua vida e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Amanhã é sexta-feira, amanhã nós temos culto na Igreja Fé e Esperança com Cristo na liderança, na 59, tá aí, Carla já botou, 59 da Pennsylvania Avenue, às 7 horas da noite. Amanhã, às 7 horas da noite, no sábado, às 7h30. Lembrando também que sábado, dia 22 de maio de 2019, nós teremos curso de capelania Faith and Hope International Chaplain. Amém? Vamos ter curso de capelania nesse mesmo endereço, às 2 horas da tarde, nesse sábado, tá bom? Depois de amanhã. Então, se você tem alguma dúvida, os cartazes estão aí nas minhas páginas. Se você tem alguma dúvida, tá aí também o meu WhatsApp. Entre em contato comigo que a gente tira todas as dúvidas, tá certo? Deus te abençoe, gente. Fica na paz. Tchau.